me dá de beber, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, viu, Bruno? Você foi meio... Obrigado, viu, Bruno? Eu queria começar essa reunião aqui, queria trazer uma palavra rápida para vocês hoje. Assim, eu tenho sentido falta de nós estarmos juntos, porque a gente sempre... as nossas reuniões aqui, a gente sempre está, né, louvando, escutando a palavra, né, meditando. E assim, eu acho isso essencial, sabe? Essencial nós precisamos ter muito contato com as coisas de Deus, entende? Nós precisamos estar assim, a nossa mente, o nosso coração, ele tem que estar irrigado com as coisas de Deus, sabe? A gente não pode passar tempo sem escutar a palavra, a gente não pode passar tempo sem, sabe, ficar disperso, alheio às coisas de Deus, à voz do Senhor, porque se isso acontecer, a gente tem uma tendência muito grande a esfriar na fé. Entendeu? Por quê? Porque é Deus que nos mostra, é Deus que nos revela como nós estamos, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos impulsiona, é Deus que, a luz de Deus faz a gente não entrar nas trevas, entende? Isso é uma coisa natural. Por quê? Porque ela nos revela, né? Então, quando a gente está um pouco distante das coisas de Deus, quando a gente está alheio à voz do Senhor, é como se a gente estivesse um pouco sem norte, entende? Sem noção das coisas, né? Eu sei que a gente já teve tanto contato com as coisas de Deus, eu sei que nós já tivemos tantas experiências com Deus, né? Eu sei que nós já ouvimos tanto a palavra de Deus, eu sei que nós já lemos a Bíblia muitas vezes, né? Muitas pessoas já leram até a Bíblia toda, mas essa bagagem espiritual que nós já temos, ela é fantástica, é maravilhosa, mas no nosso dia a dia nós precisamos do contato com Deus, entende? Para que tudo que foi semeado no nosso coração, ele esteja frutificando, ele se transforme no nosso dia a dia, entende? Por isso que nós temos que ter a nossa vida irrigada por Deus, nós temos que ter a nossa vida... Nós temos que escutar as coisas de Deus, a voz de Deus, entende? Porque é essa luz dele que direciona o nosso hoje, entende? É essa luz que nos orienta as nossas atitudes, entende? Então nós precisamos dessa luz para que a gente possa fazer a coisa certa, para que a gente possa ter uma vida saudável espiritualmente, né? Eu creio que nós estamos passando uma grande crise no mundo atual, nas igrejas, de uma vida espiritual que não seja saudável, uma vida espiritual onde as pessoas estão comendo muitas coisas que não são coisas boas, muitos produtos que não sejam bons produtos, e a saúde espiritual o povo de Deus muitas vezes está uma saúde meia boca, vamos dizer assim, uma saúde, né, os triglicérides altos, os colesteróis altos de gordura, né, as taxas de glóbulos baixas. Por quê? Porque nós precisamos de comida saudável que vem de Deus, e nós muitas vezes temos comido muita comida que não é uma comida tão saudável, e isso nos traz doenças espirituais, amém? Então eu queria falar um pouco sobre, na verdade não é bem sobre isso, eu queria ler só um texto rápido com vocês hoje, e falar alguma coisa que eu senti essa semana no meu coração. Um texto muito curto. Quantos trouxeram Bíblia aí? Abri em João 14, 26. Esse é só um texto que eu quero ler com vocês, mas antes nós vamos orar, tá bom? Assim que você achar aí na sua Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, junto com os nossos irmãos. Obrigado por mais um dia, Senhor, mais um sábado que podemos ter a liberdade de te adorar, sair da nossa casa e vir aqui na igreja. Obrigado pelos louvores tão profundos, Senhor, que cantamos, tão gostosos, Senhor, que a gente possa expressar o nosso louvor através dos louvores.
Obrigado, Senhor, por cada momento desse, que a gente agora, Senhor, nós possamos aproveitar, Deus, um pouco da Tua palavra, porque ela, como a gente falou agora há pouco, Deus, ela é que nos mantém firme, é ela que direciona a nossa vida, é essa luz da Tua presença que nos transforma, e é ela que nós temos como nosso farol, Deus, no meio de tanta escuridão desse mundo. Nós queremos seguir a luz que vem da Tua palavra, Deus. Por isso eu te peço, abençoa essa palavra, Senhor, e que a gente possa, nesse pequeno estudo, Senhor, nessa pequena meditação, o Senhor pode falar no nosso coração, Deus, e que aqui nós valorizamos, Senhor, aquilo que vem do Senhor, porque é isso que nós precisamos, Deus, mais do que o ouro, que a prata, o que nós precisamos, Deus, é das coisas que vêm do Senhor para nos alimentar e nos mantermos em pé diante de um Deus tão maravilhoso, de um Pai tão maravilhoso, que tem constantemente guardado e cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Esse texto aqui eu só queria ler esse versículo, não vou falar nada sobre ele, mas vai servir do que eu quero falar um pouquinho com vocês. João 14, 26. Aqui Jesus está falando aos apóstolos, e ele promete então o Consolador, né? O Espírito Santo, que após a morte de Jesus, ele viria então para estar no meio de nós, né? É um texto muito conhecido que fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui Jesus está falando para os discípulos assim: Deus vai enviar, o Deus Pai vai enviar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e ele vai estar com vocês, e ele vai ensinar vocês, e ele vai estar no meio de vocês. É isso ou não? Estão comigo? Está comigo, Van? Então esse texto simplesmente é isso. Deus fazendo uma promessa que Ele mesmo, através da terceira pessoa, estaria no meio de nós, de mim e de você, para nos ensinar como nós deveríamos agir. E Ele nos revelaria e nos lembraria de tudo que Jesus havia falado. Então, essa é uma promessa, que Ele não nos deixaria órfão. Bem? Então, agora vamos para o texto. Guarda isso aí, eu queria só ler o texto com vocês agora, que é o motivo da nossa meditação. Vamos lá para o livro de Êxodo. Vocês estão dispostos a ler um texto aqui? É curto, mas Deborinha, está disposta a prestar bastante atenção, irmã? Gostei desse sim seu aí. Sabe, presta atenção, esse texto é um texto bem legal. Eu queria que você, assim, sabe, olhasse esse texto como um texto. Cara, tem muita coisa. Eu poderia abrir esse texto aqui e falar umas 10 mensagens para vocês, de tão poderoso que é esse texto, tá? Mas vamos ler aqui a parte do contexto, da história. Presta bem atenção que você é muito revelador e Deus vai falar muito conosco. Êxodo capítulo 17. Só posicionar vocês. Êxodo 17, o povo de Israel havia saído do Egito, é isso da visão. O povo que era escravo, Deus tinha feito um monte de maravilhas. Vocês lembram lá de como Faraó se endureceu, de como Deus fez tudo o que fez, as pragas, enfim. O povo saiu e começou a entrar no deserto, e começou a ir sentido a terra que Deus havia prometido, né? E começaram a acontecer muitas coisas. Você imagina aquele mundaréu de gente saindo de um lugar e indo para outro lugar. Então, por isso que é Êxodo, a saída de uma terra que era cativo para uma terra prometida. E daí aconteceram no meio do deserto várias situações. Imagina só, o deserto não é um lugar que tem estrutura, né? O deserto não é um lugar que você comodidades. O deserto é um lugar ermo, um lugar sem nada. E foram aparecendo situações em que Deus ia abençoando o povo no deserto, entendeu? Deus prometeu. Pensa uma coisa, irmão, guarda isso. Se Deus prometeu algo para você,
Ele não esqueceu e Ele não vai te deixar na mão. Haja o que acontecer, passe o tempo que passar, as promessas do Senhor não se perdem no tempo, não se cai no esquecimento. Entende? E Deus então havia prometido uma terra, então Deus estava com aquele povo. E nessa situação, nesse texto que nós vamos ler, é um texto muito interessante, porque no meio do deserto, quando se fala em deserto, a primeira coisa que se pensa é o quê? Um lugar que não tem deserto, não tem água, né? Água, fala aí, o Caio já falou para a Van, água, fala, água. Deserto não tem água. E o povo entrou numa situação que aquele povo era um povo meio murmurador, Alain. Eu fico pensando, eles viram tanto milagre, eles viram, Alain, um mar se abrindo, velho. Eles viram milagres acontecerem, e mesmo assim, eles duvidavam de muitas coisas, né? Então esse texto é um texto que nos mostra o povo indo para a terra, e de repente acabou a água, não tinha água. Então vamos entender esse texto rapidinho, para a gente ver o que é a nossa ministração hoje. Êxodo 17 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Espera aí, só um minutinho. Aqui o que aconteceu? O povo começou, Moisés teve aquilo como um insulto, porque eles estavam obrigando a Moisés, sabe? Tipo assim, Moisés, nós estamos aqui, e agora? Cadê a água? Cadê a água para a gente beber? E eles começam a lembrar lá do Egito, que eles eram escravos, mas eles tinham água. Então ele fala, Moisés, se vira, cadê a água? Você trouxe a gente aqui, agora é com você, velho. Cadê a água? Nós vamos morrer de sede aqui. O povo estava com medo de morrer por conta de água. Eles passaram por um mar que foi aberto e passaram a seco os seus pés. Mas no primeiro momento que faltou água, eles achavam que iam morrer. E Moisés tomou isso como um insulto. Vamos continuar então, 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para matares de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Tipo assim, nós vamos morrer todo mundo aqui, velho. O 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Só um minutinho. Moisés falou assim: Senhor, se eu não dar água para esse povo, eles vão me matar. Eles vão me apedrejar. Porque eles já estão ficando bravos contra mim, já estão ficando irados, Senhor. Eu vou morrer aqui por conta desse povo. Respondeu o Senhor no 5 a Moisés. E é aí que eu queria a atenção de vocês, por favor. Passa adiante do povo, ou seja, vai para frente do povo, e toma contigo algum dos seus anciões de Israel. Os anciões, só um minutinho, irmãos. Os anciões eram os líderes da época. Tá? Então toma alguns líderes de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriu o rio e vai. O bordão era o bastão que ele tocou no rio. Sabe, imagina, não era um cajado, era um bastão, entendeu? Então, olha, você passa adiante desse povo, vai para frente deles, pega esse bastão, vai com alguns líderes, e eu vou te mostrar o que vai fazer. Então, eu preciso dessa palavra agora. Por favor, eu preciso dessa palavra aqui, presta atenção. Então, naquele momento, Mônica, Deus estava ensinando a Moisés o que ele deveria fazer no momento de tanta adversidade. Consegue entender? O povo estava pensando que ia morrer,
estavam que já iam apedrejar Moisés, Davi. Então o Senhor naquele momento ele dá orientações, naquele momento ele ensina ele o como deveria fazer. Ó, vai lá para frente. Sabe, eu comecei a olhar esse texto com alguns olhares meio de revelamento, né? Não sei, tipo uma revelação, mas então é revelamento. Sabe, tipo assim, sai do meio desses murmuradores, porque Deus falou, vai para frente. Né? O povo estava murmurando. Né? O revelamento que eu tive, vocês entenderam o revelamento, né? Eu não posso falar para você, foi Deus que me falou. Não posso, eu senti que foi isso, mas então é revelamento. Sai da frente. Queridos, quantas vezes numa vida tão difícil, com tanta gente murmurando, com tanta reclamação, Deus fala, sai da frente, vai para frente desse povo, sai do meio dessas murmurações, sai daqui. Sabe, a gente vive no meio com tanta murmuração, com tanta coisa errada, né? Com tanta gente falando tanto absurdo. Sabe, de repente Deus fala, vai para frente que eu vou te ensinar o que você vai fazer. Leva o seu bastão, leva. Vamos aqui, nós já estamos terminando o texto. O bordão, que seria um bastão, leva ele. Daí no 6 diz assim: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha. O que houve aí? Barulho? Vamos tocar? Então no 6 ele diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sair água, e o povo beberá. Vamos voltar no 6, que é o versículo da nossa noite hoje. Então o que ele fala? Eu vou estar ali diante de vocês, sobre a rocha em Horebe. Pega o seu bastão, fere a rocha e dela sai água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Beribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: estás o Senhor no meio de nós ou não? Querem vocês entenderam esse texto? Numa época de dureza, de sequidão, o povo duvidou. Então Moisés consulta a Deus. E Deus então ensina como fazer. A ministração que eu tenho para vocês hoje é muito simples. É muito simples, Alan. É uma ministração que não tem muita coisa a ser falada. Apenas o que eu queria dizer para vocês hoje é que em tempos de tanta sequidão, em tempos que muitas pessoas têm abandonado a fé, em tempos que muitas pessoas nem mais se lembram de Deus, nem mesmo na hora que colocam o travesseiro na cama no final do dia, um tempo que as pessoas estão morrendo de sede. Deus quer nos ensinar a retirar água da rocha. E essa rocha pode ser, meu querido, a tua vida, a tua situação, a situação às vezes da tua família, às vezes a situação do teu coração, às vezes a situação do que está ao seu redor, ou do que virou a sua vida, ou de como você está. Talvez a situação possa ser uma rocha. Que você olhar para uma rocha, pensa comigo, o último lugar que você poderia ver que sairia uma água seria de uma rocha. Às vezes a gente vê num riacho uma água entre as rochas,
Mas aqui não fala que a água saiu entre as rochas. A água saiu da rocha. Isso se chama milagre. Sabe? Isso se chama sobrenatural de Deus. Como algo tão duro como uma rocha, pode sair algo que é extremamente vital para a vida do ser humano. Você pode ficar sem comer um bom tempo, mas sem tomar água você não pode ficar. Entende? Então Deus providencia uma forma que Ele vai suprir a sede daquele povo do improvável. Talvez Deus poderia ter falado assim: vocês vão até ali, está vendo ali uma moita de cactos? Né? Quem já viu naqueles filmes? Já viu, Davizão? Né? Um cacto tem água lá dentro, não tem? A gente vê que dava água. Eu assistia filme tempo atrás que os caras estavam morrendo de sede lá, não sei aonde, pegava a água do cacto. Né? Então Deus poderia falar: vão até aqueles cactos e tomam água daqueles cactos. Ou senão Deus poderia falar: vocês andem mais um pouquinho, vai ter ali um oásis. Quem já viu o filme de Oásis? Né? Aquela aguinha fresquinha, né? Até geladinha, né? Com coqueiro, né? Teria um oásis ali. Isso talvez seria até provável. Né? Mas Deus falou uma coisa totalmente improvável: tirar água de uma pedra. E Ele orientou como fazer. Irmãos, a nossa vida hoje, para nós mantermos a nossa fé, a nossa integridade espiritual, a nossa relação com Deus, nós precisamos hoje tirar água das pedras. Nós precisamos tirar água das pedras, porque senão a nossa fé vai minguar. Nós não vamos lembrar de Deus nem. Né? Infelizmente hoje tem muitas pessoas só lembrando de Deus quando acaba o dinheiro, quando vem doenças. Daí elas lembram que existe um Deus. Né? Quando acontece alguma desgraça, daí elas, oh Deus. Né? Por isso que a palavra de Deus diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Isso quer dizer, lembra, quando a Bíblia fala de mocidade, ela fala de saúde, ela fala de vitalidade. Então vamos lembrar de Deus com a nossa vitalidade, quando nós estamos bem, sim. Não vamos deixar para buscar a Deus, para servir a Deus, para dar o nosso melhor quando as coisas estiverem ruins, quando a idade chegar, quando o braço pesar. Não, irmãos. Mas para isso nós temos hoje que tirar a água das rochas, das pedras. Agora, quem lembra aqui o versículo que eu li e não falei nada no começo? Nós lemos aqui o livro de João, que diz assim: eu vou mandar, quando eu for, o Senhor Pai vai mandar o Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e Ele estará no meio de vós. Você consegue entender, irmão, a relação desse versículo com aquele versículo, com o que nós lemos? Esse Espírito Santo que habita no meio de nós, Ele é a figura que nós devemos buscar para que nós conseguimos tirar água de pedras, para que nós conseguimos fazer o improvável se tornar real, o milagre se materializar, porque há uma promessa que Ele vai estar no meio de nós e Ele vai nos ensinar. Você lembra que Deus ensinou a Moisés como fazer? Agora, eu li muito rápido aqui, propositalmente. Viu, Deborinha? Eu li muito rápido no texto que a gente leu, propositalmente. O que eu acho mais maravilhoso no texto, com relação à pedra, que foi e saiu água. Eu li muito rapidamente, porque aí eu vejo uma tremenda ligação do Consolador, do Espírito Santo, que está no meio de nós, para nos ensinar tudo com esse texto, porque diz assim, ali no... Então ali Deus falou assim, só voltando no 5,
Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns anciões de Israel, leva contigo na mão um bastão ou bordão, com quem ferirás o rio e vai. Com que ferir o rio e vai. Daí no 6 assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Da visão, eu passei batido nisso propositalmente. Quando Moisés foi ferir a rocha, diante da rocha o Senhor estava ali. Eis que ali estarei diante de ti sobre a rocha. Você consegue entender que é a mesma ação do Espírito Santo, do Consolador, que diz: eu estarei no meio de vós. Você sabe por quê, Gabriel? Saiu água daquela pedra. Davi, você sabe por que o improvável aconteceu naquele lugar? Porque o bastão era mágico? Não. Aquele milagre da água saiu sobre aquela pedra aconteceu porque Deus estava ali. E o milagre na minha vida e na sua vida pode acontecer, a água pode jorrar porque o Espírito Santo está ali. Aquele milagre só aconteceu porque o Espírito Santo estava ali, o mesmo que está aqui no nosso meio. E o povo então bebeu água, que saiu de uma rocha. Meu querido, Deus quer fazer o improvável na nossa vida nesses dias. Mas nós temos que aprender, e essa é a palavra dessa noite, nós temos que aprender, nos dias de hoje, tirar a água da rocha. Muitos de nós, e isso serve como exortação para mim, e se você receber, para você também. Muitos de nós estamos esperando que o Senhor venha com um anjo, viu? E o anjo então com o bastão. Então o anjo bate na pedra para sair água. Oh Deus, faz um milagre, manda um anjo bater na pedra com o bastão e sair água para que eu possa beber. Foi isso que aconteceu? Não. Deus ensinou. Mas quem bateu na pedra foi Moisés. Viu, Bruno? Deus estava ali, pronto para acontecer. Mas quem bateu na pedra foi Moisés. Isso mostra que nós temos que ter atitude, meu querido. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente acha que não vai conseguir as coisas? Quantas vezes a gente acha que nós somos fracos demais e que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer na nossa vida? Quantas vezes a gente cede às paixões desse mundo? Quantas vezes a gente cede às coisas que a gente sabe que não convém para a nossa vida porque a gente acha que a gente não vai conseguir tirar água da pedra, mas Deus está ali. Deus está ali. Você não está só, irmão. Se naquele momento que Moisés bateu na rocha, se Deus não estivesse ali, o milagre não havia acontecido. Mas Deus estava ali. Aprenda, irmão, nesses dias, a tirar água da rocha. E saiba que toda vez que você vê a sua limitação, toda vez que você vê uma pedra gigantesca na tua vida, saiba que em cima dela está o Senhor, à espera do milagre, para gerar um milagre na tua vida. Eu estarei ali, diante da pedra, para que o milagre aconteça. Irmãos, nós precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual. Disciplina é poder fazer a nossa parte para que Deus haja na nossa vida. Disciplina é saber que nós não podemos nada sem Ele. E nós precisamos da presença dEle para tudo. Sabe, cada vez mais que passa o tempo, mais as coisas acontecem e mais nós
enxergamos e vemos o quanto nós somos necessitados de Deus. O quanto nós somos necessitados de Deus. Amém? Que vocês aprendam nessa noite, e que eu aprenda nessa noite, uma lição que o Espírito Santo quer nos dar, porque Ele nos ensina todas as coisas. E Ele quer te ensinar a tirar água da rocha. Que o improvável se torne real. Que o milagre aconteça. Que o impossível seja um fato verdadeiro na tua vida. Mas para isso, querido, pega o bastão com força, crendo, e fere a rocha. Não espere os anjos fazerem, porque isso é meu e seu, para que nós possamos fazer. Amém? Eu trouxe essa rápida ministração hoje, mas é algo que eu preciso de Deus. Eu preciso falar, Senhor, eu preciso tirar a água da rocha. Eu quero aprender a tirar a água da rocha. Porque essa água que nós estamos falando é aquela água que Jesus disse para aquela mulher samaritana. A água que eu posso dar para você é uma água eterna. É uma água de uma fonte eterna. É a água que vai fazer rios fluírem no teu coração. É essa água que a gente precisa. O que a gente precisa fazer é a água pura. Sabe? A gente muitas vezes tem tentado nos saciar com águas impuras, sendo que a água que nos sacia é a água pura de Deus. Vamos tomar essa água, irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos com fé, crer que Deus vai, e Deus vai estar ali, na hora que nós encararmos na nossa vida como a necessidade de ferir a rocha. Deus vai estar ali. Amém? Eu queria orar com vocês nessa noite sobre isso que nós falamos, mas antes eu queria que você sondasse um pouco o teu coração. Acabamos cedo, nós vamos ter um tempinho agora, talvez feche o teu olho um pouquinho. Eu queria que você olhasse para a tua vida agora, esquece quem está do teu lado. Olha para a tua vida, será que você precisa tirar a água da pedra? Olha para dentro de você agora, olha para as suas limitações, olha para aquelas rochas. Eu peço para o Espírito Santo de Deus revelar para você nesse momento. Quais são as rochas da sua vida? Quais são o que é aquilo que você fala, não, Deus, isso não pode sair água, isso é muito grande, isso é muito duro, isso é muito seco, isso é uma dureza altíssima. Detecta na tua vida quais são as muralhas, quais são as montanhas que te cercam, que te geram uma incredulidade. Pensa um pouquinho. O que você acha que você não consegue mudar? O que você acha talvez que você já abandonou por não conseguir? Quais são as pedras no teu caminho que você já aprendeu a desviar delas porque você não quer feri-las para que saia água? Será que há uma pedra no meio do teu caminho? Há uma pedra no meio do caminho? Eu queria que pelos olhos da fé nessa hora, você olhasse sobre aquela pedra. Sobre aquela pedra vai estar o teu Senhor Jesus. Sobre aquela pedra vai estar o Senhor Criador dos céus e da terra. Sobre aquela pedra vai estar aquele que não sabe o que é impossível. Sobre aquela pedra vai estar aquele que te chama de Pai.
aquele que te ama incondicionalmente, aquele que te incentiva, e aquele que nessa hora diz assim: filho, pega o teu bastão, aleluia, filho, pega o teu bastão, amém, Senhor. Queria convidar você a ficar em pé. E se no final dessa oração, que eu vou fazer agora, for a sua oração, eu queria que você falasse um amém, bem audível, para que você lembre e creia na ação de Deus na tua vida. Querido Senhor, nós terminamos aqui a nossa reunião, Deus, pedindo mais uma vez a Tua graça, a Tua unção. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo, Deus, que nós lemos o Consolador, aquele que está no nosso meio, aquele que nos ensina, aquele que nos motiva, aquele que nos incentiva. Senhor, nós queremos em épocas tão secas, tão duras, com tanta ausência da Tua presença por tantos lugares. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a mantermos a nossa vida em fé, em esperança. Senhor, jamais olharmos para trás, jamais se arrependermos, Senhor, de Te seguir, de Te servir, porque o Senhor nunca se arrependeu pelo que fez por nós na cruz. Mas Espírito Santo, nós somos tão limitados, Senhor, nós somos tão falhos, tão pequenos, mas Deus, nós queremos que a Tua presença, Senhor, seja manifesta na nossa vida. Senhor, nós queremos que o milagre aconteça, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas em nós. O Senhor é a capacitação da nossa dificuldade, da nossa incapacitação, das nossas fraquezas. Senhor, por isso nós Te pedimos, Senhor, faz-nos olhar para a Tua presença, Senhor, nas multidões de adversidades, nas multidões de pedras que vêm ao nosso caminho, que nós possamos enxergar o Deus Criador Todo-Poderoso sobre as pedras, esperando que nós sigamos as Suas orientações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ferir as rochas, para que o milagre da água aconteça na nossa vida. Senhor, ensina-nos, Senhor, a termos uma vida íntegra diante do Senhor. Para isso nós precisamos dessas águas, Senhor, as águas que o Senhor falou para aquela mulher, Senhor, junto ao poço, águas que transformam, águas de vida, águas que fazem o nosso coração se encher, Senhor, de vida, de vitalidade, de esperança, da Tua presença. Senhor, ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas que bebem das águas, mesmo que vindo das rochas. Senhor, que aqui nós possamos ter o grande anseio em andar com o Senhor, e que os milagres aconteçam, Senhor, no dia a dia da nossa vida, porque o Senhor está ali. Ajuda-nos, Senhor, que o inimigo, que esse mundo não ceife os nossos sonhos. Senhor, que a cada momento nós possamos olhar e ver que o Senhor está ali, capaz para operar o milagre na nossa vida. Nós queremos sempre, Senhor, crer no Teu sobrenatural. E queremos fazer a nossa parte, Deus. Tira de nós toda a preguiça espiritual, tira de nós todo o desânimo, Senhor. Tira de nós todo aquilo que tira o tempo do Senhor na nossa vida. Faz o Senhor remir o nosso tempo. Faz o Senhor ser jovens
inteligentes, Senhor, jovens que sabem que precisam estar perto, precisam ser irrigados pelo Senhor, que nós gastamos e consumamos o nosso tempo com coisas que edificam a nossa vida. Faz o Senhor nos apaixonarmos novamente pela Tua palavra, e que ela seja a água que purifica o nosso coração. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, sela essa palavra na vida de cada irmão aqui, e que nós sejamos pessoas